nos dá, né? O Senhor, Ele tem cuidado, honrá-lo, né? Agradecê-lo, adorá-lo. Porque muitas vezes nós não vemos o quão o Senhor tem sido bom para com nossas vidas. O quão o Senhor tem cuidado de nós. O quão o Senhor nos ama. O quão o Senhor faz tantas coisas maravilhosas por nossas vidas. A gente tem o privilégio e a graça da sua salvação, algo que nenhum e ninguém pode nos dar. Mas Ele também é tão bondoso para conosco, que Ele, com a sua riqueza, com a sua bondade, com todo o seu amor grandioso por nós, Ele nos faz feliz. Ele nos faz ter paz em meio ao dilúvio, em meio à tempestade. Isso é algo que ninguém nos pode nos dar. Essa paz que a gente pode viver em meio às lutas, em meio aos embaraços, em meio às afrontas. Isso é um privilégio para nós. E diante de tanta bondade, eu gostaria de ler com a igreja o Salmo número 9, que ele nos diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios para todo sempre, apagaste o nome dele. O inimigo foi totalmente rasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Amém? Eu quero ler até aqui. Esse salmo ele é muito explicativo para nós. Eu acho que ele fala tão claro para nossas mentes, para nosso coração, de quão o Senhor é bom. E a gente vai aprendendo no dia a dia com o Senhor, com a nossa vida e com exemplos de outras pessoas, com a vivência de outras pessoas. E hoje conversando com uma pessoa que eu amo, que eu gosto muito, mas tem uma dificuldade em se entregar para o Senhor, de confiar no Senhor. Hoje falando com essa pessoa, ela me disse assim, eu falando de Jesus para ela falou assim, que ela está bem quando dependendo das pessoas que ela se encontra. Eu falei, que triste, porque nós não devemos ser felizes dependendo das pessoas. Nós temos que estar felizes dependendo de Deus. Porque nós vemos que o Senhor, Ele sempre tem algo tão grandioso para nós. As pessoas que vivem em comunhão, em expectativas, esperando do Senhor, quando ela passa uma dificuldade, ela vê a mão de Deus cuidando dela. Ela passa por uma afronta e ela não se sente humilhada.
porque ela sabe, ela confia, ela sabe quem ela é em Deus. Porque ela não precisa querer provar para ninguém quem que ela é. Ela precisa só ser reconhecida por Deus. Ela não precisa ser elogiada por homens. Ela não precisa ser reconhecida por homens. É Deus, ela sabe, eu quero agradar o meu Deus. Eu quero ser fiel para o meu Deus. Para aquele que tem um compromisso comigo. Ele tem um compromisso comigo. Ele tem uma fidelidade comigo. Então é esse Deus que eu devo adorá-lo, que eu devo reconhecê-lo, que devo me ajoelhar, me render e confiar. Porque confiar quando as coisas estão perfeitas, estão todas indo alinhadamente, é tão bom, é tão fácil. Mas é tão bom também quando você vê tudo numa tempestade. Mas você vê a mão de Deus. É aí que você vê, é nessas experiências que você vê o quão Deus se faz presente em nossas vidas. Mas se a sua vida se encontra naquela fase boa, naquela fase que o Senhor tem sustentado, tem te dado maravilhas, também reconheça que é o Senhor. Que é o Senhor que está dando essa oportunidade de descanso, de refrigério para você. Que Ele também está com você. O importante é, em todos os momentos, nós estamos com o Senhor. Estarmos alinhados. Estarmos na videira, como a pastora pregou esses dias. Porque a palavra do Senhor tem que permanecer em nós. Nós temos que ser plantados junto a ribeiros de águas, para que nós venhamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Mas esse fruto, ele só vai permanecer se ele vier do Senhor. Porque os nossos frutos são passageiros. As nossas qualidades, muitas vezes hoje em dia a gente está no bom humor, amanhã a gente já pode não estar, porque somos humanos. Um dia a gente está meio com um sorriso ali, outro dia a gente já quer meio que desanimar. Mas quando você coloca, você conecta no Senhor, você não vive mais você fala assim, não, eu tenho que viver segundo a palavra de Deus, eu não posso esmorecer, a palavra do Senhor fala para mim perseverar, fala para eu ter fé, é isso que eu tenho que viver. Quando você coloca a palavra de Deus em ação na sua vida, Deus, Ele vai falar, não, aquele é meu filho, ele está confiando naquilo que eu falei para ele. Porque um filho, ele é fiel quando ele está longe do pai. Quando ele está perto, ele muitas vezes, ele não faz pensando, né? Que o pai está ali, não posso fazer. Mas um filho, que ele honra seu pai, ele faz longe. E muitas vezes, quando você não tem olhos nenhum te vendo, ali você tem que permanecer fiel. Tem que estar firme com o Senhor. Muitas vezes você acha que o Senhor não está te vendo, que não há ninguém te vendo. Mas há um Deus que tudo vê, que tudo pode. E que nós devemos, com toda a força, com toda a perseverança, com todo o nosso coração, como diz aqui, dar graças de todo o nosso coração ao nosso Deus. Porque Ele tem sido bom, porque Ele tem sido fiel. Busque a paz que excede todo o entendimento de Deus. Porque o Senhor é bom, amém? Vamos orar, se colocar de pé. Aleluia! Vamos se colocar de pé diante do Senhor, declarando essa palavra, declarando que o Senhor, Ele está ali nas suas dificuldades, que você quer essa alegria, porque aqui nós lemos, em Ti quero alegrar-me e exultar-te, e cantar louvores, é o que nós iremos aqui nessa noite fazer. Mais uma vez, mais um pouquinho do nosso dia, nós continuaremos fazendo isso ao Senhor, buscando de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Deus. Pai, nós estamos aqui para dar continuidade a esse culto, Senhor. Queremos cultuar ao Senhor na sua grandeza, na sua beleza, na sua santidade, Deus, porque sabemos que o Senhor é o grandioso na nossa
nossa vida. O Senhor é que é, o Senhor é o grande eu sou da nossa vida. O Senhor é aquele que nos guarda, Senhor, é o guarda de Israel. Tu és, Senhor, aquele que nós podemos dormir e deitar, porque o Senhor nos sustentaste, Jesus. O Senhor é aquele que nos dá a vitória, Pai. E tudo é para a Tua glória, para reconhecermos a Tua grandeza. Obrigado pelas lutas, pelas dificuldades, mas que o Senhor seja glorificado, Pai. Oh Deus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, todo louvor, toda a adoração nessa noite, Pai. Que nosso coração se renda, Pai, se entregue, se confie em Ti em todo momento. Independente, Senhor, do que nós estamos passando, Pai. Está diante de Senhor todos os nossos problemas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas dificuldades, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar e agir em nós, ó Pai. Deus, que nessa noite que nós venhamos receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor vem nos entregar, meu Pai. E que nós possamos entregar aquilo que o Senhor veio buscar de nós nessa noite. Que nós venhamos ter um entendimento, ó Pai. Abra os nossos olhos, ó Pai. Amplie as nossas visões, Senhor. Para que nós venhamos seguir o rumo certo, a direção certa. Entrarmos pelas portas certas, pelos caminhos corretos, Senhor. Para agradar e glorificar o santo nome do Senhor, ó Pai. Fica conosco, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai, a Ti, Pai, a nossa vida. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de agir em nós, tocar em nós, tocar no nosso coração e na nossa mente, para sermos purificados, Senhor, para que sejamos um altar limpo, ó Pai, para que sejamos um altar de adoração, ó Pai, que o Senhor possa penetrar, Senhor Jesus, em nossas vidas, ó Pai. Pai, que o Senhor tenha o domínio sobre nós, ó Pai, que nós venhamos se entregar em todos os sentidos, ó Pai. Nós não vamos viver no raso, mas viemos mergulhar, Senhor, nos rios da água viva. Que nós venhamos beber os rios do Senhor, ó Pai, a água que mata toda a nossa sede, ó Pai. Pai, que nós não venhamos beber de qualquer água, Pai, mas da água do Senhor que desce do Teu altar, que desce da Tua palavra, que venha nos lavar, Senhor, por inteiro, ó Pai. Que o Senhor não venha só lavar os nossos pés, mas nossos pés, nosso corpo, a nossa cabeça, nossas mãos, os nossos lábios, ó Pai. A Ti, Senhor, nós rendemos toda a adoração e a Ti o todo o louvor. Amém? Assim se aplaude e glorifica o nome do Senhor. Declare assim nessa noite. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Oh, glória a Deus, a glória ao Senhor. O encontro foi marcado. Ó, tem um encontro aqui. Jesus vai estar presente, amém? Oh, glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho a mim? Quando força tu és contra as ondas do
faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo canal, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Só por quê? Ó, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo da nau, glória a Deus. Hoje só, antigamente tem um negócio que falava assim de flashback. Já ouviu falar? É só flashback gospel. Uns louvores assim que, sem querer, querendo, toca na alma da gente, quando a gente converteu, não é? Na minha época, esse solta o cabo da nau, a gente era jovem, assim, a gente era jovem ainda, né? Mas, bombava nos cultos do jovem. E solta o cabo da nau, nós dançava, aleluia, glória a Deus. Que a alegria do Senhor invade o coração da gente. A coisa mais gostosa de Deus é sentir essa presença do primeiro amor, em nome de Jesus. Sabe por que é soltar o cabo da nau? É confiar que Deus está no barquinho controlando a gente. Amém? Glória a Deus. Ela falou, não vive mais eu, é Cristo que vive em mim. Daí aquilo que a gente, vontade em mim. Não, a gente segura, porque o Espírito Santo está aqui, a gente sabe quem a gente é em Deus, e Deus é para a vida da gente, igual a gente estava conversando, né, velho? Parecia que Sidney estava aqui, sentada comigo com a Vera. Quando a gente sabe quem Jesus é para nós, e quem nós somos para Ele, pode todo mundo falar o que quiser. A gente está, então, em nome de Jesus, nessa noite profética, confia que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Já começou, essa abertura já foi quente já. Em nome de Jesus. Amém? Esse louvor que nós vamos cantar também bênção. Porque hoje já viu que o tema é barquinho, né? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Oh, glória a Deus. Não temas, pois ele é contigo. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou
então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Oh, glória a Deus, ele me socorrerá. Jesus está no teu barco, querido. Que nessa noite o Espírito de Deus possa falar com você de uma maneira tão impactante, que você saia daqui em nome de Jesus tendo a certeza que o Senhor te ama, que nada e nem ninguém pode te separar do amor de Jesus. Nada e nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura e nem profundidade, nem bênção e nem maldição pode te separar do amor do Senhor. Glória a Deus. Lutei contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Oh, aleluia, eu sou bom do Senhor nessa noite. A minha identidade e valor eu só me encontro em ti. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou,
fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Essa última parte diz isso mesmo, que nós teremos que entregar tudo ao Senhor. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais o fará. Às vezes nós só entregamos as derrotas. Tem que entregar as derrotas e as vitórias também, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória. Tudo que o Senhor está fazendo em mim e você é para a glória do Senhor. E Ele vai nesta noite operar um milagre de dentro para fora dentro de nós. Aleluia. Por isso eu e você podemos crer que o amor de Deus vai invadir os nossos corações, a ponto de nos transformar em novas criaturas, em nome de Jesus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, diga eu creio sim, no que diz sobre mim. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Podem assentar. Boa noite a você que nos acompanha, todos os cultos. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Eu quero compartilhar com você um trecho que está aqui. A Emília acabou de citar aqui. Glória a Deus. É noite profética, né? Amém. Glória a Deus. Está aqui no Salmo. Primeiro a gente vai ler o Salmo 34, no versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Amém? Aí, nós vamos aqui para o Salmo 37 agora, no versículo 5. 37, 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Versículo 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. No 7. Descansa no Senhor, espera nele, e não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Só aí. Amém? Primeiro eu quero falar rapidinho aqui a respeito desse salmo aqui, o 34, no versículo 7. Tem mais ou menos aí umas 3 semanas, né, minha esposa minha?
que a gente estava indo levar a minha sogra para um retorno. Ela tinha feito uma cirurgia de um dos olhos. A gente estava indo para Moca. A gente saiu daqui, o horário dela era em torno de 1 hora a consulta, o retorno. A gente saiu um pouco mais cedo e aí a gente estava indo por aquela avenida que construíram ali do viaduto de Brás Cubas até lá em Judaiapeba ali. Aquelas 2 pistas novas ali. E como a gente sabe, todo mundo sabe que estava sem chuva há muito tempo, né? Então construindo ali do lado direito, quem vai sentido Suzano, um empreendimento imobiliário ali, né? Um condomínio. E por estar seco, muito pó. E a pista daquele jeito, né? De longe você vê a entrada e saída de caminhões, carretas descarregando terra. E nesse dia estava dando uma chuvinha, uma garoa. Uma garoinha leve, mas estava uma garoinha. E eu estava, né? Eu costumo andar um pouquinho acima da velocidade das pistas, né? Quando tem radar, é claro, aí não tem jeito, né? E aí, só que eu não estava, né? Realmente eu não estava tão acima da velocidade, né? Eu estava dentro da média, que aquela pista lá, ela é 60 por hora, ou é 50, se eu não me falha a memória. Só que eu estava dentro de uma média, porque eu desconfiei que a pista estava escorregadia, que estava uma garoa, né? E quando ela tem, se eu não me engano, parece que tem 3 rotatórias no percurso dela. Então você tem que fazer a rotatória para pegar continuando. Esse carro da gente, ele é um carro alto. O pastor, ele já dirigiu, ele sabe como que é. A gente não pode fazer uma manobra rápida em curva, porque ele é um carro alto, ele tem pouca estabilidade. E nesse dia, mano, eu pude ver aqui o que o versículo 7 fala. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Quando eu cheguei na penúltima rotatória, antes da última, porque a última já está chegando lá em Judaiapeba. Na penúltima, quando eu fiz o jogo da pista para pegar a reta, eu não vi mais nada. Eu lembro que eu só peguei o volante e fiz assim, e o carro rodou. E esse carro é um carro alto, ele era para ele ter capotado umas 10 vezes, porque eu estava mais ou menos uns 50 por hora. E ele rodou 3 vezes na pista, na rotatória. E na hora, eu só segurei o volante, porque se eu não faço assim, ele ia direto e ia acabar capotando. Mas como eu fiz assim, então os pneus da frente fez assim e a traseira rodou. Aí ele ficou rodando. Aí o motor apagou porque na hora eu tinha acabado pisando no freio, né? E nisso, irmãos, o que aconteceu? Eu fiquei estático ali. Eu dei aquela gelada, eu gelei mesmo. Eu gelei totalmente. E a Maurina estava lendo a Bíblia nessa hora. Eu não lembro, ela não sei se ela lembra qual foi o trecho que ela estava lendo, mas ela estava lendo a Bíblia. E minha sogra atrás, coitada, ela já teve dificuldade de andar, então ela se segurou ali. Que isso, José? E rodou assim, segurando. Aí eu não falei nada, eu estava gelado. E a Maurina orando e repreendendo. Quando o carro fez a última rodada na pista, ele estava na velocidade de 50 por hora, rodando. Era para ele já ter tombado na primeira rodada, porque é um carro alto, não tem tanta estabilidade. Quando fez isso na terceira rodada, eu vi que o carro ia fazer assim umas 10 vezes. Ia entrar no canteiro e até ir para a outra pista do outro lado. Irmãos, na hora, eu percebi uma mão grande, enorme, assim, segurou o carro do lado do passageiro. Segurou o carro mesmo, porque o carro ia fazer assim. Aí eu vi essa mão segurando o carro assim.
eu comentei com ela, eu disse, amor, eu vi uma mão aqui. E eu até comentei com o pastor e com a pastora, eu disse, essa hora que vocês foi na quinta, porque não foi numa quarta, lá. Na quinta eu comentei com eles aqui. Era para agora você estar no nosso relógio. Porque foi ali, eu vi a mão de Deus mesmo. Eu vi o anjo do Senhor nos guardou ali. Sabe? Aí eu parei ali, fiquei estático ali, gelei, aí o carro não pegava. Aí eu segurei um pouco ali, aí vi uma viatura, eu tinha passado por ela, porque ele estava bem devagarzinho, né? Eu passei normal, aí eu estava parado, eles viram a gente rodando. Ele parou, passou bem devagarzinho, está tudo bem? Eu disse, não, está tranquilo. E eu vi também outro milagre, outro livramento. Não vinha nenhum carro atrás de nós na velocidade, porque se vem, conforme nós rodou e o cara faz a rotatória também, ele tinha pegado a gente também. E aí depois eu ali, né, fiquei pensando ali, e eu disse, meu Deus, eu comecei a orar e pedir perdão ao Espírito Santo, Senhor, se eu pequei, foi uma infração minha, me perdoa, Senhor. Mas na minha consciência, eu estou tranquilo que eu estava dentro da velocidade da pista. E aí foi onde eu pude perceber que o anjo do Senhor, ele nos guardou ali naquela hora. Sabe? Ele nos guardou. Sabe? E depois eu fiquei falando isso com o Espírito Santo o resto do dia inteiro. Senhor, se eu pequei, me perdoa. Se eu cometi alguma infração ali do trânsito, me perdoa, Senhor. Mas na minha consciência eu tenho que eu não pequei. Então eu pude ver o livramento do Senhor ali. E voltando aqui, irmão, para o Salmo 37, aí no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A gente já entregou o nosso caminho para o Senhor há muito tempo. E ele tem feito dia após dia as coisas. E uma das coisas que nós podemos confiar no Senhor, se a gente confia na nossa vida, irmão, a gente também precisa confiar nas outras coisas, todas as demais coisas. A gente precisa confiar nele também. E uma das coisas que nós precisamos confiar nele é a nossa vida financeira, com respeito ao dízimo, à oferta, aquilo que propôs no nosso coração, aquilo que o Espírito Santo propõe no nosso coração. Dízimo é dízimo, oferta é a oferta. E é isso que eu quero passar para vocês, a confiança que nós temos em Deus. Quando a gente confia nele de todo o nosso coração, a gente vê o livramento que ele tem nos dado dia após dia. Ele tem nos guardado, tem nos protegido. O Marcos, ele está com os envelopes. Se você quiser o envelope, dá um sinal que ele vai te entregar. Caso também você queira, tem um Pix da igreja, né? Eu não sei se o tempo colocou ali, mas aqui no envelope aqui, a chave é o e-mail, né? É ibanova@spgmail.com. Também tem o QR Code, quem precisa, né? Quem quiser fazer pelo QR Code, né? Mas se você não quiser fazer desse jeito, também quiser colocar direto aqui no gasofilato, fica à vontade, do jeito que você achar melhor. Dizime, oferta. Convida a tua vida a Ele, a tua vida financeira. E pode ter certeza que o mais Ele vai parar. Amém? Dizime ao Senhor em nome de Jesus. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar.
Graças a Deus. Vamos orar, vamos consagrar ao nosso Deus, o dízimo, a oferta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Primeiro, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Muitos queriam, mas não podem. E o Senhor nos deu esse privilégio de estar aqui hoje. Deus, nós colocamos na tua presença agora todo o dízimo, toda a oferta que foi entregue aqui no teu altar, Senhor. É para usar no teu reino, para abençoar vidas, Pai. Deus, muito obrigado. Nós consagramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus, presbítero José Reis, ou José Lopes. Nós temos José Reis lá em Minas. Tem o José Reis lá em Minas, aí eu confundo. Os dois são tão prestativos, da mesma forma eles são prestativos, né? E o nosso Zé Lopes aqui é uma bênção. O Zé Lopes, sabe o que eu acho legal, gente? Eu estou só arrumando aqui meu telefone. É que algo interessante que nós não precisamos explicar, né? E você vê tão bonitinho o Zé falando da maneira que eu costumo falar. Eu acho isso tão interessante. Na verdade, eu nunca... obrigado, Marcão. Gelada, né? Para dar uma piorada na tosse. Põe um fundo para mim, viu, Teco? Por favor, tá? Eu nunca falei pro pessoal, gente, tem que ser dessa forma, porque aqui eu não sei se você percebeu, Naldo, eu gosto de tirar dízimo e oferta. Eu acho que é uma área que Deus me tratou tanto que eu não tenho nenhum pingo de dificuldade de falar sobre dízimo e oferta, somente nos dias de hoje, né? Então tem o meu costume, e é tão bonitinho você ver as pessoas, elas vão aprendendo não, porque na verdade não é o meu jeito que está certo, né? Mas elas vão alinhando, né, pastor? É tão bom, né? Você fala de dízimo, oferta, e, né, aqui a gente não fala de dinheiro, a gente fala de fidelidade, a gente fala de confiança em Deus, e é assim que tem que ser a nossa vida, a gente confiar em Deus e saber que Ele tem cuidado de nós, amém? Eu estou feliz que nós estamos com o Carlos ali, né? Deus abençoe. Carlos é Simone, né? Simone, para quem não sabe, ela é filha da Hilda, parece as duas parecem irmãs, né? Na verdade. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, vocês são bênção na nossa vida, já conheci eles já há algum tempo, né? E eles estão aqui hoje na casa do Zé, que estão passando esse dia, né? Deus abençoe a vida de vocês, amém? Eu quero deixar uma palavra bem rapidinho, hoje é noite profética. Teco, obrigado, viu? Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra, está lá em Provérbios de número 25. Provérbios de número 25. Glória a Deus. Provérbios de número 25. Quero deixar apenas um versículo. Zé já orou pelo dízimo? Não orou, né, Zé? Orou, abençoou, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. Eu quero deixar apenas um versículo que Deus trouxe ao meu coração. Na verdade, não era nem eu que ia ministrar, mas prova ao Senhor que fosse eu. Na verdade, vocês vão ter que me engolir. Provérbios de número 25, eu quero ler apenas o verso 4. Apenas o verso 4. Poderia até ler o 5 também, mas eu vou ficar só no 4. Diz assim: retire a escória da prata, e o ourives terá material para produzir um vaso. Vamos ler de novo? Retire a escória da prata, e o ourives terá material para produzir um vaso. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer pela tua boa mão, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esta noite, por tudo que já aconteceu.
pelos livramentos, pelas bênçãos, e que nessa noite, Pai, nós possamos ser abençoados pelo Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, diferentes. Essa palavra, por si só, ela é poderosa para mudar as nossas vidas. E eu sei que ela já está falando no coração de algumas pessoas aqui. Ela já está ministrando no coração de algumas pessoas. E que nós possamos ser inundados por ela. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Eu acho interessante, Ana e Tati, tudo bem? Vocês estão bem? Sejam bem-vindas. Eu acho interessante essa palavra, bem numa noite profética, algo que Deus falou. Nosso plano de leitura, nós estamos lá no Provérbios 25, do 1 ao 5, e o que me chamou a atenção, o verso 4, 5 ao 5 também chama a atenção, mas eu vou ficar ali apenas como um texto base para nós. A Cid começou falando aqui a respeito de falar, e pessoas que infelizmente elas não conseguem firmar em Deus, né? Quando ela lia o Salmo de número 9, né, que você leu, ela falou que a gente fala, pessoa que eu gosto muito, que a gente gosta demais, a gente fala de Jesus, mas a pessoa parece que ela não consegue, ela não tem força, ela não consegue ter essa experiência com Cristo. E ela vai vivendo essa vida, como diz o nosso pastor, ele gosta muito dessa palavra, à la vontade, vai vivendo essa vida de qualquer forma. O pastor adora essas frases, né? À la vontade. E é assim muitas vezes nas nossas vidas. Quando a gente olha esse versículo, é muito interessante que esse provérbio é um provérbio que aqui no começo, né, no verso 1, a Bíblia vai dizer que é um compilado que os servos de Ezequias pegaram de Salomão. Então, provavelmente Salomão deve ter falado, eles fizeram um compilado e esse provérbio entrou, né, nessa história toda. Ezequias foi um dos reis de Judá, está lá em Crônicas, vai falar dele, e ele foi um rei que ele organizou todo o reinado de novo, voltou à adoração, ele viveu algumas experiências com Deus. Mas o mais interessante é que essa palavra calha muito, né, acaba encaixando muito com o que muitas vezes nós vivemos. Quando a gente fala retire a escória da prata, e a gente pensa em escória como algo apenas, na verdade porque o significado de escória significa o que é irrelevante. Então a gente coloca essa palavra como algo muito ruim, algo que não presta, e às vezes não necessariamente é isso na nossa vida. Existem coisas que realmente não prestam e precisam ser arrancadas da nossa vida. Porque o que o escritor de Provérbios está dizendo é que quando essa escória é tirada da prata, o ourives, aí sim ele tem um material para se fazer um vaso. Então é interessante que se a gente fosse entrar nessa parte, né, do vaso, que a Bíblia diz que nós somos vasos, não é verdade? E o que tem valor realmente é o que está dentro de nós. Eu não quero nem entrar nessa área, que se a gente for entrar nessa área, aí dá para a gente começar hoje, amanhã, sábado, e a gente vai terminar domingo à noite, falando a respeito disso. Mas é interessante, então ele fala que quando tira essa escória, né, da prata, o ourive tem material para produzir um vaso. Então a gente normalmente relaciona essa palavra escória com algo ruim, coisas que e são mesmo, porque se você olhar aquilo que eu te falei, ela significa desprezível, ela significa irrelevante. Então dá para a gente abrir um leque a respeito do que é escória na minha vida e na tua vida. Existem coisas que são escórias no sentido de ser desprezíveis, que não são mais para estar na nossa vida, que já eram para ser arrancado de nós, e muitas vezes a gente está carregando. E isso nem sempre é físico,
Muitas vezes isso é emocional, isso está aqui dentro da nossa mente, está aqui dentro do nosso coração, e que a gente vai carregando sentimentos, desejos, que nós vamos carregando. Mas quando a gente pensa do lado de ser irrelevante, a gente pode pensar um pouco mais a respeito disso, e não apenas como algo ruim, mas são coisas boas que nós vivemos e que muitas vezes nós vamos fechar esse ciclo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então existem coisas, Elias, que realmente são muito ruins e elas precisam ser arrancadas de nós, precisam ser tiradas de nós. Mas existem coisas que às vezes não são tão ruins assim, e que nós muitas vezes estamos guardando aqui dentro, que já não é mais para a gente guardar. Eu, por exemplo, eu canso de falar isso para vocês, eu não nasci em berço evangélico, eu conheci Jesus com 27, 28 anos de idade, fui me converter, na verdade, depois de um ano e pouco de crente, né? Quer dizer, eu estou me convertendo até hoje, que a Bíblia diz que a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A nossa salvação tem que ser vivida todo dia, amém? Todo dia nós temos que viver a nossa salvação. Todo dia você vai dormir, agradece a Deus pelo seu dia, pede perdão pelos seus pecados, acordou de manhã cedo, Deus, obrigado por mais um dia, porque eu poderia não ter acordado hoje, não é verdade? Então, eu conheci Jesus já com uma certa idade, e eu vivi experiências antes de Cristo. E nem todas as minhas experiências antes de Cristo foram ruins. Nem tudo que você viveu fora de Cristo foi ruim. Existem coisas que você viveu legal. Não sei, talvez uma amizade que você teve, um trabalho, talvez um tempo, um ciclo da sua vida que foi legal, e que isso muitas vezes está aqui dentro de nós e a gente não consegue abrir mão disso. Lembre-se que essa noite é profética, viu? Quando eu pensei nisso, pensando dessa forma, eu comecei a pensar que a respeito de uma história de alguém que passou por alguns ciclos na vida e ele foi entendendo a importância de você subir esses degraus. Porque todos nós aqui temos sonhos, sim ou não? Quem tem sonho aí? Todos nós temos sonhos, projetos, todos nós temos algumas metas nas nossas vidas, mas agora a grande questão é o seguinte: quem está disposto a abrir mão de algumas coisas para passar, para viver esses sonhos, esses projetos? A gente precisa entender isso. Às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas para viver outras. Não dá para abraçar o mundo, não dá para abraçar todas as coisas, não dá para você adquirir, não dá para você ter todas as coisas. Alguma coisa você vai ter, algumas situações, algumas experiências, elas vão ter que ser jogadas fora. E quando eu pensava nisso, quando eu imaginava isso, eu me lembrei da história de Davi. Gente, como a história de Davi saltou. Hoje eu estive aqui na igreja, eram umas 3 e pouco da tarde, abri a igreja, o rapaz veio mexer no alarme da igreja, até peço perdão quem tem aí o alarme, né, que às vezes soa aí no seu telefone, ele deve ter dado umas boas vibradas aí, porque nós estávamos testando a sirene, arrumando uma porta aqui do banheiro, e a gente ficou. E aí depois eu fiquei até quase 6 horas da tarde, a hora que a Maurina chegou aqui com a Simone, e depois o Zé, eu não vi eles, eu já não cheguei a encontrar com eles já subiram, eu já subi e chegaram. Mas quando eu cheguei ali, eu sentei e fiquei ali um bom tempo aqui, Deus me trouxe a história de Davi. Como Davi, ele soube lidar muito bem com cada fase da sua vida. Como Davi soube muito bem lidar com cada degrau e cada situação que chegava na vida dele, até ele poder assumir realmente aquilo que ele tinha, até ele chegar no topo daquela promessa que Deus tinha para a vida dele. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, só para você, eu sei que aqui todo mundo conhece, todo mundo é bom de Bíblia, mas só para você ter, porque aí você pode ler na sua casa, não vamos ter tempo, vai ser bem rapidinho, eu só quero deixar essa reflexão. 1 Samuel capítulo 16, olha o que
que a Bíblia diz a partir do verso 1. Só para a gente relembrar. Eu sei que todo mundo conhece. Inclusive, lendo isso aqui, eu falei assim, até o próprio Samuel, ele teve que abrir mão de algumas coisas. Ele teve que tirar alguns sentimentos de dentro dele para poder ele viver aquilo que Deus tinha. Olha o que diz. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Samuel, só para dar uma paradinha aí, abrindo um parênteses, né? Samuel, ele se entristecia por causa de Saul. Ele, eu não sei se aqui é exatamente de tristeza, ou se às vezes aquele pensamento, gente, mas fui eu que ungi esse homem. Esse homem era para estar vivendo um outro nível. E isso talvez o consumia. E Deus teve que falar, ô Samuel, até quando? Você começa a entender a importância de você tirar as escórias, você tirar aquilo que já não é mais para você viver, e arrancar isso da tua vida, para que você viva um tempo novo, porque é isso que aconteceu com Samuel, quando o Senhor disse a Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei. Quando ele fala eu rejeitei como rei, é como, para mim, eu entendo que o sentimento de Samuel não era apenas um sentimento de tristeza pelo que ele fazia, mas era porque ele tinha um apreço por Saul. Aos olhos naturais, tanto que lá na frente, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que os olhos de Samuel, apesar de ele ser profeta, os olhos de Samuel ainda falavam muito forte dentro dele. Quando ele olhava Saul, ele falava assim, gente, mas esse homem é para estar bombando, como diz aquele, na web, é para ter vários views, era para ter um podcast bombando, um canal com um monte de gente seguindo. Como que esse homem está agarrado com essas coisas? Então, como se fosse uma indignação dentro dele, dizendo, vontade, não é assim? Assim, a gente estava falando, dá vontade de pegar a cabeça do cara e tacar na parede, vamos ver se esse negócio chega no lugar? É ou não é? Não tem gente que a gente anda dessa forma, e a vontade, cara, é de pegar, abrir e colocar lá dentro da cabeça e fechar de novo. Vamos ver se esse camarada caminha agora? E aí Deus tem que dar um chacoalhão em Saul e dizer assim, em Samuel, fala assim, Samuel, bora Samuel, tira a escória daí, porque eu tenho algo maior para fazer. Tanto que ele fala, eu rejeitei ele. Encha o seu jarro com óleo e vá para Belém. Será que foi só ali? Eu enviarei a Jessé, escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Olha só como é a importância de você tirar a escória. Olha a importância de você tirar aquilo que é desprezível e aquilo que é irrelevante. Saul ser rei já era irrelevante, já não tinha mais nenhuma importância. Ele está com a coroa, ele está com o anel, ele está sentado no trono, já não fazia mais diferença. E muitas vezes eu e você ainda estamos ligados naquilo que não é para ganhar, mas ele está sentado no trono. Ah, mas ele está com a coroa e Deus está falando, deixa isso de lado, porque eu tenho coisa maior para fazer da tua vida. Sabe, a gente fica agarrado com as coisas. Pastor, mas é bom, mas já passou. Aleluia. Mas foi anos áureos da minha vida. A Bíblia diz que o que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, que nem subiu ao nosso coração, que Deus tem preparado para mim e para você. É assim. É dessa forma que funciona. Deus tem que fazer, Saul, Samuel, levanta Samuel, enche esse jarro que você tem de azeite e vai que eu estou te mandando que eu vou ungir outra pessoa. A gente podia ficar só aí, mas vamos embora. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Olha de novo a escória entrando no coração dele, sentimento que não é para ter. Deus não mandou? Sim ou não? Quantas vezes Deus já te mandou e você fica, não sei se eu dou conta. Deus, como que eu vou ir? Mas foi Deus que mandou.
Por que você... Não, mas é porque eu tive uma outra experiência lá atrás. A outra experiência já passou, fecha o ciclo, vamos embora, vamos caminhar. Essa noite é profética sobre a tua vida. É tempo de você fechar ciclos, é tempo de fechar histórias, é tempo de você começar um ciclo novo na sua vida hoje. É tempo de você tirar esse sentimento do teu coração, esse espírito de autocomiseração. Eu sei muito bem o que é isso, porque até hoje eu tenho que lutar. Tem hora que eu falo, oh Deus, quando eu falo, oh Jesus, me perdoa. Falei, o espírito de autocomiseração, eu sou sozinho, eu fico igual a Elias, né? Tá sobrando o espírito de autocomiseração. Aí Deus tem que falar, vem cá, vem cá, vamos ter um bate-papo aqui, e deixa eu te falar, eu ainda deixei mais 7.000, você não está sozinho não. Aí o que acontece? Eu tiro a escória da minha vida, eu tiro aquilo que é irrelevante, aquilo que não tem valor, aquilo que é misturado. Se você for olhar o significado de escória, Dani, não, ele significa mistura. Lá na fundição, quando você vai ver na empresa ali, é a mistura. Aí ele tem que tirar esses sentimentos misturados. Ou você confia ou você não confia. É assim que funcionam as coisas. Não dá para ficar, como disse o próprio profeta Elias, não dá para você ficar cocheando entre dois pensamentos. Por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Não é isso que ele fala com o povo? Ou vocês servem um, servem a outra, meu filho. Hoje é dia de vocês decidirem, Deus está chamando. Sabe quem falou isso também? Josué, lá no finalzinho do seu livro, no livro de Josué, no capítulo 25, ó, vocês eu não sei, eu já escolhi servir ao Senhor, pronto, acabou. Sabe o que ele falou? Ó, chega, o tempo passado já passou, a escória já foi tirada do meu coração, aquilo que é irrelevante já foi. Eu fico imaginando o tanto de experiência que Josué já tinha passado. Gente, Josué foi o único camarada, isso não estava na palavra não, porque Deus vai trazendo ao coração da gente. Josué, eu fico imaginando Josué, amada, no pé daquele monte. E Moisés lá em cima, a Bíblia diz que o monte fumegava. Não é verdade? Você já pensou, velho, a experiência que aquele homem tinha? Chega lá na frente e fala, vamos embora. Quando Deus fala com ele, lá em Josué no capítulo 1, levanta, Moisés é morto, tira esse sentimento do coração, vamos embora, tem coisa maior para fazer. Aí chega lá no final, no capítulo 25, acho que é o último capítulo, ele diz, eu não sei vocês, mas eu e minha família já escolhemos adorar o Senhor, pronto, acabou, agora é com vocês. O que vocês querem? Vamos continuar com essa escória? Vamos continuar com isso que é irrelevante? Vamos continuar com isso que que não tem valor dentro de você? Ou você vai continuar nesse chove no molha? É interessante, olha só, Deus tinha me falado disso, Deus vai trazendo mais coisas. São sentimentos que estão aí dentro, são coisas que estão aí dentro, que a gente não vai ver. Josué passou muita experiência com Deus, Josué passou muita coisa do lado de Moisés, e aí lá na frente ele falou, chega, agora acabou, agora é outro tempo, vamos tomar terra, posse daquilo que é nosso. A Bíblia continua dizendo, eu nem cheguei em Davi, já está tempo de hora de terminar. Aí diz assim, então ele fala assim, pega, enche, né? Ele falou assim, enche o jarrinho aí de óleo e nós vamos lá. Samuel, porém, disse, como poderia ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificado ao Senhor. Meu irmão, Deus sempre vai dar um caminho para você. Se você decidir no seu coração hoje, tirar aquilo que não é mais para estar dentro do teu coração, sabe o que Deus vai fazer? Ele sempre vai te dar um caminho. Pastor, mas até agora eu não tive, é porque alguma coisa está errada. Porque quando nós decidimos de verdade tirar a escória do nosso coração, aquilo que era uma bifurcação parece ser apenas uma estrada. Hoje eu postei algo no meu status, que eu achei que eu tinha muito tempo já. E aí eu postei algo no meu status que me lembrei agora. Eu achei interessante. E está assim, aceite os sinais confusos como um não. Tudo que é confuso é não. O sim é inconfundível. Está no meu status. Aceite aquilo que é, né? Aquilo que é
aqui os sinais confusos, comum não, porque o sim é inconfundível, meu irmão. Quando você pega o teu coração e você tira toda essa escória, tudo isso que não é para estar, seja sentimentos, seja sonhos, projetos, seja... Porque assim, eu me lembro do pastor Elias, ele fala que meu sonho era ser jogador de futebol. Aí ele sofreu um acidente. Aí ele falou, meu sonho era ser advogado. Aí hoje ele é pastor. Era sonho e projeto dele. O meu sonho era fazer uma faculdade de administração, fui fazer história. É assim que funciona. Às vezes tem sonhos e projetos que são nossos, e chega uma hora, pastor, mas eu sempre... Tira. Vamos ver o que Deus tem para nós. Então quando você decide, quando Deus, Ele tira todo esse entrave, Ele tira todas essas dúvidas, todos essas bifurcações, todo mundo aqui dirige, a maioria dirige, bifurcação quando tem dois caminhos, você vai para a direita ou para a esquerda. Aí tem gente que não pega nem a direita nem a esquerda, passa por cima do canteiro, de tanta dúvida que está. Não é? Tem gente que está em cima do canteiro. Não é o caso do Zé que escorregou o carro, lá quase subiu o canteiro, né, Zé? Mas você está entendendo? Tem gente que nem escolheu nem a direita nem a esquerda, está em cima do canteiro mesmo. Aí Deus está falando hoje, decide, porque se você decidir, eu vou te dar uma direção. Ele falou, leva logo um novilho com você e diga que você vai sacrificar o Senhor. Pronto, acabou. O que Samuel vai falar? O que Saul vai falar? Nada. O 3. Convide Jessé para o sacrifício, eu mostrarei a você o que vou fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Pode continuar. Samuel fez o que disse. Mais um ponto importante. Deus mandou, obedeça. Porque a Bíblia diz que Samuel fez o que Deus mandou, pronto, acabou. Que a gente quer dar jeitinho, não, mas sabe o que é? É porque lá atrás funcionou. Lá atrás funcionou, hoje não funciona mais, pronto, acabou. Não, é porque lá atrás, não acabou, zero história. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo, encontrar-se com ele e perguntaram, vem em paz? Sabe o que eu acho isso interessante? Talvez Samuel nem imaginava o que ele tinha, né? Porque ele estava com medo, daqui a pouco chegou lá, todo mundo estava com medo dele. Sabe que eu me lembrei da palavra que eu dei ontem lá, não foi? Quando eu falei de Jeremias capítulo 14. Jeremias 14, Jeremias chega lá igual Jó. Os ímpios prosperam. O Senhor planta e eles dão fruto, e a gente é uma luta, que não sei o que, que não sei o que. Aquela ladainha de sempre que eu e você fazendo. Deus, você não está cuidando de mim. Deus, você não me abençoa. Deus, todo mundo prospera. Que a gente é assim, o ser humano pensa num pouco para murmurar. É eu e você. Passou a luta, o Senhor esqueceu de mim. Quem esqueceu de você? Se tivesse esquecido, você já estava morto, enterrado. Deus não esqueceu de você, não. Você está aqui, Como disse a música que hoje aí, como que é agora a última que você cantou, que Deus coloca o barco na rota de novo. A música que você cantou agora aqui. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando a depender, ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar para me escutar e saber que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará a um lugar seguro. E a gente podia levantar aqui, orar e ir embora. Não precisa de mais palavras, gente. O dono do mar, cara, está no controle da sua vida. Deus esqueceu de mim, que esqueceu de você. Deus não esquece de ninguém. A Bíblia diz, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta. Hoje está até mais comum, né? Mas ele falou assim, mesmo que ela esqueça, eu não vou esquecer de vocês. A Bíblia diz que os fios do meu cabelo, eu estou dando trabalho para Deus, porque o meu está caindo demais, eu estou quase careca, mas a Bíblia diz que ele sabe quantos fios eu tenho na cabeça.
Você está entendendo? Gente, a gente não tem noção. Aí Jeremias, aí Deus fala assim, ô Jeremias, vem cá, deixa eu te falar um negócio, meu filho. Você está cansado, correndo com gente. Você imagina na hora que você correr com os animais. Você está caindo em um terreno que está plano. Você imagina na hora que você for para as densas trevas do Jordão. Por que Deus falou assim com ele? Porque Deus conhecia Jeremias. E sabia que Jeremias precisava tirar aquelas escórias do coração para que Deus fizesse o quê? Um vaso novo. Ou um vaso de verdade. Porque sem tirar a escória não dá para ser vaso, meu irmão. Por isso que eu estou te falando que aqui, se a gente entra pro lado do vaso, vaso. Você vê quanto tempo nós íamos ficar aqui, vaso, falando do vaso. Se a gente entra pro vaso, pro lado do vaso, ele fala que ele é o dono do vaso. Ele é dono do barro que faz o vaso, que ele pode quebrar e pegar desse mesmo barro e fazer outro vaso. A Bíblia diz que desse barro ele pode fazer um para honra e para desonra. É assim que acontece. Então, por que eu estou falando isso? Porque Jeremias, lá no capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia diz que Deus chega lá, Jeremias, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu te escolhi quando você não tinha forma lá dentro. E eu já te separei como profeta. E você vai falar com as nações. Você vai profetizar. E você não tenha medo, não. Se fosse você, eu ia pegando. Né? Eu não tenha medo, não. Sabe por quê? Porque eu sou contigo todos os dias. Eu sou com você. Você não está sozinho. Jeremias capítulo 1. Eu li o capítulo 14, uma parte do 14. Depois do capítulo 1 também está a mesma coisa. Você olha lá. Que ele diz, olha, eu escolhi. Aí ele ainda, não, mas eu sou jovem, eu não sei falar. Olha o speed e como as orações de novo. Olha os sentimentos, as escórias que estão no coração que precisam ser tiradas. Por isso que Deus é tão duro com Jeremias. E muitas vezes Deus é duro comigo e com você, porque as escórias estão aqui dentro. Aquilo que é irrelevante, aquilo que não tem valor, aquilo que já não é mais tratado, está aqui dentro e a gente não consegue ser vaso na mão para Deus. Vamos lá, que senão eu não consigo chegar em Saul e Davi. Aí a Bíblia diz que todo mundo começou a temer. Aí disse, você vem em paz? Perguntou. Sim, por favor. Samuel respondeu, sim, vem em paz, vem sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Por favor, vocês. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Pensou, com certeza este é este que o Senhor quer ungir. Olha de novo as escórias na vida de Samuel. Um baita de um profeta, meu irmão. Um camarada que exerceu 3 funções praticamente, porque eu vejo Samuel como um juiz no finalzinho do processo de juízes. Eu vejo ele como sacerdote, porque ele entregava, e ele como rei, porque foi ele que fez essa transição da época de juízes para a monarquia. Aí é um camarada que, infelizmente, ainda tinha algumas escórias no coração, a ponto de ele olhar e disse, é esse que o Senhor vai ungir. Aí olha a resposta de Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Por isso que as escórias precisam ser tiradas. Porque Deus não está vendo a minha aparência. Talvez hoje você está aqui se sentindo fraquinho, sozinho, abandonado. E Deus está vendo o teu coração. E talvez a tua aparência seja essa mesmo. Tem gente que me olha e fala assim, que pastor é esse? Como eu já ouvi falar, isso é pastor é nada. Meu filho, o problema não é meu. Se você olha para mim e não me vê como pastor, você vai falar com quem me chamou. Aí acabou, pronto, acabou.
Porque o que as pessoas acham de você é problema delas. O mais importante é o que você acha de você mesmo em relação a Deus. As pessoas podem achar o que quiser de você. Eu sempre gosto daquela passagem quando quando Moisés envia os espias, né? Aí a Bíblia diz que chega lá, quando eles voltam, a terra é boa, mas nós somos gafanhotos perto dele, pronto. Olha a escória no coração deles aí. Nós somos gafanhotos, meu irmão. Ele não perguntou o que era a gente perto dele, ele falou assim, e aí, o que é a terra? Como que é a terra? Me diga aí, essa foi a questão. E muitas vezes, essas escórias, essas coisas irrelevantes, esses sentimentos que estão aí dentro da gente, muitas vezes, não nos deixa ver aquilo que é para verdadeiramente a gente ver. E a gente acaba focando naquilo que a gente não era nem para a gente prestar atenção, porque não foi isso que Deus falou comigo e com você. Ele diz, vai lá e olha a terra. Que eles são grandes, nós somos gafanhotos. Pronto, aí a derrota do povo estava aí, ó. A Bíblia diz que inclusive os 10 conseguiu contaminar todo mundo, só 2 que ficou firme. Então, como é importante, se é assim, não era diferente com Samuel. Olha aí, Deus falou assim, eu vejo o coração. Oi, eu já estou encerrando. Então, Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Porém, ele disse, o Senhor também não escolheu este. 9. Em seguida, Jessé levou a Samuel, mas esse disse, tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, tragam aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não. O camarada que não tinha escória no coração. Um camarada diferenciado, que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Vai falar isso lá em Atos. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. A diferença de Davi. Vamos lá, a gente já está encerrando. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e o unja. 14. Samuel apanhou o jarro de óleo, ungiu no meio de seus irmãos. A partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso Samuel voltou para Ramá. Para por aí. Eu ia começar a minha distração agora. Por que eu estou falando isso? Eu estou fechando minha Bíblia de verdade. Vamos encerrar, Emília, vem cá. Vamos cantar a música Vamos cantar essa música aí para a gente encerrar. Por que eu estou falando isso? A vida de Davi, a partir de agora, começa a mudar. Irmã Priscila. Olha só. Pode colocar a letra da música, tem? Pode fechar aqui. Põe a letra dessa música que a Emília vai cantar. Você tem ela? Calmaria. Tá? A gente vai cantar ela, nós vamos orar aqui. O Marco daqui a pouco, se quiser chamar a Fernanda para descer, pode chamar. É muito interessante. Pode chamar. Pode. Porque a vida de Davi, a partir de agora, muda. Eu não estou brincando em relação... É verdade, aqui é como se fosse uma introdução da mensagem. A partir de agora a gente ia falar as etapas que Davi ia pulando, que ele ia passando. Porque a Bíblia diz que Davi estava cuidando de ovelha. A partir daqui, se a gente olhar o verso 15, a Bíblia diz logo que ele é ungido, ou logo assim, em relação à Bíblia, né? Não sei cronologicamente quantos dias demorou, quanto tempo demorou. Mas no capítulo 14, no capítulo 15, o capítulo 14 diz que Samuel voltou para Ramá, e no capítulo 15, no versos 15, melhor dizendo, a Bíblia diz que Davi começou a ficar endemoniado. Ou Saul começou a ficar endemoniado. Saul fica doidão. Aí ele só assim, precisava de alguém para tocar uma harpa. E a Bíblia diz que fala assim, tem um menino, tem um rapaz chamado Davi. Um menino é tocador. Tem unção de Deus. E a Bíblia diz que Davi vai lá para a casa de Saul e a partir dali ele começa a tocar a harpa. E toda vez que ele tocava,
E Saul gostou tanto de Davi que ele falou para Jessé, falou, deixa ele ficar mais um pouco aqui. Deixa ele ficar mais um pouco aqui. Aqui para mim, foi na verdade o segundo trabalho. O primeiro dele foi o quê? Que ele cuidava das ovelhas. Aqui ele começa a tocar lá na casa de Saul. E ele tocando, a Bíblia diz que os espíritos malignos saíram. Se a gente continuar a história no capítulo 17, é o capítulo onde aparece um gigante, Golias. O cara era de Gate, um filisteu. E aí entra a terceira função de Davi. A Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas e o pai dele, Jessé, vai lá e fala assim, leva comida para os seus irmãos, que a Bíblia diz que os três mais velhos estavam na guerra. E aí ele cumpre o terceiro degrau da função dele. E a Bíblia diz que ele chega lá, quando ele olha o gigante. Quando ele olha o gigante, está um zum lá. Primeiro o irmão já fala, o que você está fazendo aqui, rapaz? Cadê as poucas ovelhas do nosso pai? Não, deixei lá alguém cuidando. Eu estou só aqui, eu não posso ficar aqui não. Aí ele ouve falar, quem matar esse gigante aí, vai ter isenção de impostos, vai ter dinheiro e casa com a filha do rei. Aí Davi, o quê? Aí o irmão, rapaz, você está fazendo o quê? Eu não posso nem conversar mais. Minha versão diz assim, eu não posso... A Bíblia diz que Davi sai daqui e vai lá para outro lugar. Aí ele falou, o que vai ganhar mesmo? Me diga aí. Aí os caras falam a mesma coisa. Você começa a entender que Davi começa a abrir mão de uma coisa para viver outra? Você entende por que Davi não tinha escória no coração? Porque ele cuidava dos pastores, das ovelhas, e a Bíblia diz que ele cuidava bem cuidado, porque ele vai contar isso, que ele diz, tentaram, uma ursa tentou, um leão tentou, e eu fui lá, defendi. A Bíblia diz que o pai manda ele ir lá levar comida. Primeiro, ele cuidava de ovelha, ele cuidava bem cuidado. Aí a Bíblia diz que ele vai lá tocar harpa para Saul. E a Bíblia diz que ele vai e toca muito bem tocado. E a Bíblia diz que ali ele começa a andar do lado de Saul. A Bíblia diz, inclusive no capítulo 17, que eu ficava com essa dúvida, mas se ele foi ficar com Saul, como que ele estava cuidando das ovelhas do pai? A Bíblia diz que ele ia e voltava. Leia lá no capítulo 17. A Bíblia diz que ele ia, ficava um tempo na casa de Saul, voltava para cuidar das ovelhas do pai. E nessas indas e vindas foi que o pai mandou ele ir lá levar comida. E a Bíblia diz que ele foi. Olha como ele não guardava escória, coisa que era irrelevante, sentimentos, experiências que ele viveu lá atrás. Isso não lhe prendia. E muitas vezes essas coisas têm nos prendido. E a Bíblia diz que ele vai lá e fala assim, não, calma aí, cara. Ele começa a abrir o horizonte dele. Ele começa a abrir a mente dele. Deus hoje está falando com algumas pessoas aqui, está dizendo, chegou a hora de você abrir a tua mente, a tua visão. Chegou a hora de você começar a olhar de outra forma as coisas. Chegou a hora de você começar a olhar um pouco mais para o seu futuro. Chegou a hora de você abrir o teu coração para o novo de Deus. Chegou a hora de Deus começar a fazer obra dentro da tua casa, dentro do teu coração, lá onde você trabalha, na tua escola. Chegou a hora de Deus mudar a história da tua vida. Chegou. Davi começa a entender. E ele fazia uma coisa, vai fazer outra, vai fazer tudo isso com excelência. E a Bíblia diz que ele chega lá, não, eu vou matar esse gigante. Pô, você está louco? Aí levam ele lá para Saul. Aí Saul, rapaz, por que você acha que Deus permitiu, ou então por que Saul deixou Davi ir lá? Porque ele já conhecia Davi. Davi já frequentava a casa de Saul. Davi era um camarada diferenciado. Davi era um homem e Saul, de certa maneira, já dava uma tremidinha para ele. Por quê? Porque ele não guardava escória. Ele não guardava escória. Para a gente fechar, abra Timóteo para mim, Teco, por favor, antes de você pôr a letra, 2 Timóteo capítulo 2, abre a tua Bíblia também, eu quero que você guarde esse versículo aí, anota, quem tem marca-texto, anota, quem não tem, se quiser marcar, tem gente que não gosta de marcar a Bíblia, né? 2 Timóteo capítulo 2, o verso 21.
aqui. Eu não vou nem mais falar de Davi, a gente já deu para entender, porque da história de Davi é muito grande, né? Então, da promessa até o cumprimento, houve um tempo, mas ele foi galgando degrau, etapas. Ele fechava uma, abria outra, fechava uma, abria outra, fechava uma, e Deus cumpriu o que tinha que cumprir. E aí eu termino com essa palavra para você, para a gente encerrar hoje, a gente vai orar para ir embora. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 21 diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, o que é purificar? Purificar é tirar a escória. Purificar é deixar o material puro, limpo. Assim como ele estava falando da prata, a Bíblia diz que se tirar a escória, o ourive vai conseguir fazer um vaso com aquela prata. E ele está falando, se alguém purificar dessas coisas, será o quê? Instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa. Você está entendendo por que Davi chegou onde chegou? Não tinha escória no coração. Eu queria que se você pudesse ficar sobre os seus pés, sobre os seus pés. Se hoje você ainda tem dúvida, pastor, olha o que a palavra está dizendo. Timóteo está dizendo que se você tirar, melhor, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Se você tirar, se você purificar, você vai ser um vaso para a honra. Assim como Davi, que entendeu aquilo que ele tinha passado, ficou para trás. Quando ele mata aquela ursa, quando ele mata aquele leão, serviu apenas de experiência para ele falar para Saul: eu já vivi um negócio semelhante aí, viu? E eu defendi as minhas ovelhas. Ele poderia ter falado: deixa eu ficar tomando conta das minhas ovelhas. Ele podia ter falado: deixa eu ficar tocando a harpa aqui para o rei. Deixa eu apenas fazer meu papel de iFood, entreguei minha comida e fui embora. Ele podia apenas ter matado aquele gigante e a partir dali a vida dele seguia. Mas ele entendia, ele não deixava aquelas coisas entrar no coração dele, e ele ia galgando cada degrau que aparecia, e ele ia subindo, o horizonte dele era aberto, a visão dele era ampliada, e ele ia tomando posse daquilo, e aí essa palavra começou a ser verdade dentro de Davi. Assim como hoje, a partir de agora, essa palavra vai começar a ser verdade dentro de mim e de você, porque tudo que é escória vai começar a sair da minha vida e da tua vida em nome de Jesus. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Eu quero que, se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos. Vamos orar. Comece a colocar a tua vida a sentimentos, a situações, a lugares, a pessoas, a experiência, há situações que ainda estão te prendendo. Isso aqui não é negócio de regressão, não. Mas isso aqui são escolhas, são coisas que estão aqui dentro do nosso coração. Muitas vezes, toda vez que você vai fazer um negócio, você lembra. Mas se tivesse sido assim. Se não tivesse acontecido isso. Mas lá atrás eu não sei o quê. Eu conheci um povo lá em Minas, continua com seus olhos fechados. Toda vez que a gente ia falar com ele: pastor, a gente subia no monte, e hoje você está fazendo o quê? Nada. Você está entendendo o que é escória? É isso. Você não está fazendo nada hoje, está preso naquilo que já não vai te servir mais. Você não está fazendo nada hoje e está preso aquilo que já não tem mais valor para você, já passou, já foi, a experiência acabou. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos colocar a vida deste povo diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a minha vida, a vida deles, as nossas vidas diante do Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor comece a tirar tudo que é escória, tudo que não tem valor e tudo que é irrelevante. Pai, existem coisas dentro de nós que estão apenas ocupando espaço, elas já não somam dentro de nós. Existem coisas na nossa vida que elas já não somam, que elas não acrescem, que elas não acrescentam, que elas não nos dão, Pai, nenhum impulso, que pelo contrário, Pai, essas coisas muitas vezes estão como uma bolsa pesada nas nossas costas. Pai, é assim que o Senhor me fala nessa noite. Há pessoas que parece que estão carregando uma bagagem, com 30, 40, 50, 100 quilos nas costas. Pai, mas que em nome de Jesus nessa noite o Senhor comece a tirar, Pai, toda essa bagagem. Que o
o Senhor comece a tirar todo esse peso, que o Senhor tire todo esse jugo, que o Senhor tire tudo isso, Pai, que tem feito com que os seus filhos não andem, que nós muitas vezes estamos nos arrastando, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que nessa noite sejamos libertos disso, libertos dessa situação, libertos desses problemas, libertos dessas lembranças, desses sentimentos que estão dentro de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que eu peço. Visita cada mente, cada coração, tira de nós, Pai, aquilo que não nos deixa caminhar, não nos deixa ir adiante. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita cada casa representada, visita, Pai, cada família, e que em nome do Senhor Jesus a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz a mente dos teus filhos aquilo que ainda prende, ainda aquilo que não deixa, Pai, e que em nome do Senhor Jesus esse restante de semana sirva para nós analisarmos isso, jogarmos isso fora, tirarmos da nossa vida, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós pedimos, Pai. Abençoa cada vida aqui em nome de Jesus. Você que me assistiu, Deus abençoe a tua vida. Que você também fique firme. Não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Mesmo por coisas boas que você passou, Deus tem coisa muito maior. Deus tem situações melhores para você. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E você que está